dessa noite. Glória a Deus. Enquanto as crianças saem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Se coloque de pé, por favor, à medida que você for encontrando a palavra. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Na Igreja de Nova Vida, existem alguns momentos específicos que nós nos colocamos de pé. Na leitura da palavra, em meio aos louvores. E esse é um momento em reverência que eu convido a você a abrir em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 25. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou ao meu coração para a sua vida nessa noite. Hebreus 10. A partir do verso 25. Glória a Deus. Diz o seguinte, na minha e na sua Bíblia: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos ademoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Essa versão é a revista atualizada. Eu quero ler agora na versão NVI, tá bom? Diz o seguinte, na versão NVI: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero que você preste bastante atenção, que em ambas as versões, o dia aqui está com letra maiúscula, que quer dizer que é o dia da volta do Senhor, tá bom? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus maravilhoso, fala conosco, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha se revelar a nós de uma forma que ninguém aqui saia com dúvida a respeito daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Peço ao Espírito Santo que Tu venhas preparar a igreja, assim, Senhor Deus, como aquele solo fértil que recebeu a boa semente, que o Teu povo venha receber a boa semente, que venha gerar frutos para a eternidade, Senhor Deus. Fortalece-nos através dessa mensagem. Leva-nos, meu Pai, a nos aproximar de Ti. Leva-nos a conhecer ainda mais a Tua vontade a respeito das nossas vidas. E que o Senhor, meu Pai, fale de maneira tão grande que ninguém venha sair daqui com alguma dúvida ainda em seu coração. Obrigado, meu Pai, pelo momento de revelação da palavra, que é a pregação. E Te agradeço pelos aqueles que hoje estão aqui para ouvi-la. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar? Estamos vivendo, meu irmão, em tempos onde muitos têm desvalorizado a importância da igreja e até mesmo o ato de congregar em uma. É verdade que alguns até dizem que a igreja ela está em estado terminal, que aquilo que conhecemos como igreja, essa estrutura que conhecemos como a igreja, ela vai acabar. Alguns até chegaram a esse ponto. Mas será que isso é verdade? Será que realmente é isso? Será que a igreja como nós conhecemos hoje, um dia ela vai acabar mesmo? Nós não podemos negar, meu irmão, que o número de pessoas que têm aberto mão de ter um compromisso de congregar em uma igreja tem crescido muito. Essa é uma verdade, isso é um fato. Nós não podemos negar. Tem crescido a tal ponto que nos últimos anos até uma nova categoria agora existe no IBGE. Antigamente o IBGE você falava lá se você era católico, se você era católico não praticante, se você era evangélico, você não era evangélico não praticante e algumas outras religiões. Agora tem uma nova categoria no IBGE, que é os desigrejados. Aqueles que de alguma forma se consideram crentes, mas que não precisam congregar em uma igreja. Conheço muitos nessa condição, que uma vez ou outra até aparecem aqui,
e acham que não é preciso estar sempre na igreja para seguir a Deus. Muitos têm seguido esses pensamentos e acham que não é preciso fazer parte de uma igreja, que não é preciso fazer parte de um ministério, que não é preciso nem constantemente estar presente a um culto numa igreja. Mas será que é possível, meu irmão, realmente vivermos uma vida cristã sem precisar estar em comunhão com a igreja? Ou melhor, será que Deus está de acordo com isso? Será que isso é a vontade de Deus? Será que Deus concorda com esse posicionamento a qual muitos têm tido nos dias de hoje? Eu quero dizer aquilo que eu acredito. Eu acredito que estamos caminhando para o fim dos tempos. Eu acredito que a volta de Jesus é algo eminente. Eu tenho falado aqui nos últimos cultos que os sinais da vinda de Jesus estão aí para todos que quiserem ver. É só você pegar a palavra de Deus, é só você estudar um pouquinho a Bíblia e que você vai ver que todos os sinais da volta de Cristo estão lá evidentes, confirmando que a volta de Cristo é algo breve a acontecer. Eu não sei se vai acontecer hoje, se vai acontecer amanhã, se vai acontecer daqui a 1 hora ou se vai acontecer daqui a 100 anos. Mas eu acredito que se não for essa geração, isso é algo pessoal, porque a Bíblia não diz nem um dia, nem a hora, e eu não sou aqui ninguém para falar contra a palavra de Deus e dizer que há um dia, 1 hora determinado, não por nós, mas Deus, Ele sabe o dia, a hora determinado. Mas o fato é que eu acredito, é uma convicção que eu tenho. Pode não ser a minha geração, mas eu creio que a geração dos meus filhos, ou até mesmo dos meus netos, elas vão experimentar a volta de Cristo. Que ela seja hoje ou amanhã, o fato é que nós temos que estar preparados para quando o Senhor vir. Amém? E o que acontece, meu irmão? E o inimigo da nossa alma, por causa dessa aproximação da volta de Cristo, ele tem se empenhado como nunca para levar o homem a se afastar de Deus. Levar o homem a não crer na importância de Deus na sua vida, e até mesmo fazer com que o homem deixe de crer na importância e na relevância na igreja nos dias atuais. Eu acredito que o inimigo da nossa alma, ele já reconhece que o seu tempo está chegando ao fim, e como ele quer trazer destruição, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto Cristo ele veio para trazer vida e vida em abundância, o inimigo da nossa alma, ele veio para destruir tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa alegria, para roubar até mesmo a nossa salvação. E isso ele vai trazendo isso através de mentiras que ele vai colocando em nossas mentes e nos nossos corações, de maneira a nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida e nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Essa é a verdade, meu irmão. Mas eu quero te dizer algo. Por mais que o inimigo possa se esforçar para destruir a igreja de Cristo, a palavra de Deus, ela me confirma com isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Uma prova disso, esses dias eu estava vendo um vídeo lá da Inglaterra. Eu não sei se você sabe como está a atual situação da Europa hoje. A Europa hoje é um lugar que outrora foi o berço do protestantismo, aonde nasceu grandes homens de Deus, grandes homens que vieram a trazer o evangelho para o mundo e deram continuidade à missão dos apóstolos. Hoje é uma terra que está praticamente afastada de Deus. O número de muçulmanos tem crescido de forma extraordinária na Europa. As pessoas hoje têm se afastado de Deus. Muitas igrejas que outrora eram templos onde grandes pregadores pregaram na antiguidade se tornaram boates. Mas mesmo em meio a tudo isso, e mesmo em meio a esse ataque de Satanás trazendo frieza ao coração de muitos, a igreja continua persistindo viva naquele lugar.
Ainda eu tenho visto relatos de homens e mulheres que têm batalhado para pregar o evangelho na Europa. Alguns estão pregando em Londres, outros estão pregando lá em Portugal, e outros pregando em outros países dali da redondeza, e pregando o evangelho, e pessoas têm se convertido ao Senhor. Como eu disse, por maior que seja o levante do inimigo, aquilo que Deus preparou, o inimigo não pode trazer o fim. Aquilo que Deus planejou, o inimigo não pode prevalecer, e assim ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Amém. Sabe? Eu ainda acredito na igreja, e sempre acreditei. E me aborreço com aqueles que oram para a igreja meramente como uma instituição. Mas a Bíblia me dá base para afirmar que a igreja é muito mais do que isso. E que sim, a igreja é relevante nos dias de hoje. E é isso que nós vamos estar discutindo um pouco aqui nessa noite e no meio da igreja. O texto que nós lemos está bem claro que o homem deve sim congregar em uma igreja. O texto que nós lemos afirma isso. Afirma, e tem mais, o texto que lemos, o escritor de Hebreus nos traz um alerta a não deixarmos de congregar e ainda orientar e encorajar outros a fazerem o mesmo. Além dele falar para nós não deixarmos de congregar como muitos estavam fazendo, ele fala para nós ademostrarmos, encorajarmos outros a fazerem o mesmo, a outros não deixarem de congregar, a outros se manterem firmes na igreja, a outros permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. É isso que o texto fala. Mas por quê? Por que que ele orienta a fazermos isso? Porque o autor de Hebreus, nós não sabemos ao certo quem é o autor de Hebreus. Alguns especulam ser Paulo, outros especulam ser Apolo, mas o fato que nós não sabemos, mas isso não muda o conteúdo do que ali está escrito, que foi gerado e revelado pelo Espírito Santo na vida daquele autor. Mas o autor de Hebreus, ele sabia a importância da igreja para o crescimento e fortalecimento de quem entrega a sua vida para Cristo. E mais, o autor sabia que se deixarmos de congregar, a tendência é nos enfraquecermos da fé e nos afastarmos de Deus de forma a qual muitos não voltam e com isso têm perdido a sua salvação. A igreja, a existência da igreja é muito importante. E nós estarmos congregando na igreja também é algo vital na vida do cristão. Não adianta nós acharmos que podemos ter uma vida, um relacionamento com Cristo longe da congregação, porque chega uma hora, nós acabamos igual aquela brasa que é afastada do braseiro. Chega uma hora que a brasa se apaga. Se você pegar, quem aqui é churrasqueiro, igual o Wilson, cara é bom. Outro dia eu fui comer um churrasco na casa dele, o cara é bom o churrasco. E ele é tão bom que ele arrumou 3 assistentes, ele só ficou lá orientando os assistentes. Você faz isso, você faz aquilo, ele só ficou lá orientando a galera. Mas esse que é o cara bom, é aquele que é o mestre. Deixa a galera lá ralando e ele só fica lá. Não, ó, você mexe mais aqui, você bota essa carninha mais aqui, você arruma um pouquinho mais pra cá. É isso que é o cara, ele que é o esperto. Mas o fato é que quem mexe com churrasco, se você já fez essa experiência, se você pega aquela brasa que está acesa e ela está forte, e se você afastá-la de outras brasas, aquela brasa vai se apagar. Ela pode até brilhar por um tempo, ela pode até se manter acesa por um tempo, mas quanto mais tempo longe do braseiro, mais ela vai se apagando até extinguir-se todo o calor. Tanto que isso é verdade, que eu conheço várias e várias pessoas que hoje, infelizmente, estão nessa situação. Alguns anos atrás, se eu não me engano, eu já citei isso aqui. Eu não me lembro que a gente que vai pregando, muitos anos trazendo mensagens atrás de mensagens, e às vezes a gente acaba repetindo uma história. Mas eu lembro que alguns anos atrás, um rapaz que fez uma pesquisa com os moradores de rua ali da pracinha de Goiabeiras. Esse rapaz, era a tese dele de faculdade, se eu não me engano, era ação social que ele fazia. Eu não me lembro o curso que ele fazia, e tinha que fazer o TCC, né?
TCC. Tinha que fazer o TCC e a tese final para ele se formar. Foi justamente em cima daqueles moradores de rua. E ele, na nossa igreja, ele não era membro da nossa igreja de Goiabeiros, mas ele foi lá trazer uma mensagem. Ele falava que, em sua totalidade, daquelas pessoas que estavam ali em situação de rua, estavam ali pessoas que 6 horas da manhã, se você passar, já estão alcoolizadas, estão ali com uma garrafinha de cachaça, pessoas que ficam o dia todo ali mendigando, algumas, incrível que pareça, tem até casa, tem algumas que têm casa, mas optaram abrir mão da família, abrir mão da sua moradia para viver na rua. Essas pessoas, 100% daqueles que ele entrevistou, são desviados do caminho do Senhor. Pessoas que um dia deixaram de se congregar, brasas apagadas. Pessoas que ali ele testemunhou que haviam ex-diáconos da casa do Senhor, haviam ex-presbíteros, havia ex-ministros de louvor e haviam ex-pastores. Pessoas que um dia estiveram no altar na casa do Senhor, pessoas que um dia estiveram adorando, exaltando e levando pessoas, conduzindo pessoas à adoração, pessoas que um dia estiveram pregando a mensagem do Evangelho. Agora essas pessoas estavam sendo brinquedos nas mãos do inimigo da nossa alma. Essas pessoas que outrora um dia ministraram, um dia acharam que poderia viver com Cristo longe da comunhão da igreja. Quantas vezes eu escutei isso? Ah, não, mas eu saí da igreja, mas eu não abandonei a Cristo. Quantos que eu escutei a mesma coisa? E quantos que infelizmente, que não retornaram para a comunhão da igreja, infelizmente se apagaram e deixaram de ser aquela pessoa que um dia eram quando andavam em comunhão com Deus e na sua igreja. A verdade é essa. A importância, a igreja, a existência dela é muito importante. Em 1 Pedro, você não precisa abrir, 3,15, fala para estarmos sempre preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Então, por isso, nessa noite, eu separei 2 motivos, apenas 2 motivos, porque eu acredito na importância e na relevância da igreja nos dias de hoje. E eu quero falar um pouquinho desses 2 motivos. Não se preocupa que até meia-noite nós acabamos, tá bom? Só ainda bem que aqui não tem janela para ninguém sentar na beira da janela. A janela é tudo fechada, porque diz a palavra do Senhor que Paulo estava pregando uma vez lá. O camarada estava lá sentado na janela, lá dormiu, caiu da janela e morreu. Ainda deu trabalho para Paulo, que Paulo teve que ir lá ressuscitar o sujeito. Teve que parar a mensagem para ressuscitar. Então não se preocupa não. O máximo que pode acontecer é você dormir do lado do irmão aí, ou você cair para o banco ali do lado. Mas não se preocupa não. Até meia-noite, brincadeira, até 8h30 a gente termina, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero falar do primeiro motivo porque eu creio na importância da igreja. Apesar de alguns terem deixado de acreditar, quanto mais nós vamos estudando a Bíblia, a história da igreja, fica evidente para mim que foi Deus que instituiu um modelo de igreja congregacional, como vemos hoje. Eu acredito nisso e tenho vários motivos para crer nisso, e eu quero lhe mostrar na palavra isso. Abra comigo Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, a partir do verso 1. Se você não sabe onde está entre Gênesis e Apocalipse. Você chega lá. Segundo livro da Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, nós temos aqui o nosso Data Show. 25, de 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeiras de acácia, azeite para a luz,
especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para a peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo eu farei. Sabe o que é interessante? Nós vamos ver aqui nesse texto a primeira igreja instituída por Deus no meio do deserto, o tabernáculo. E nós vamos ver como que Deus, Ele não só, Ele orientou que se fizesse uma igreja, mas como Ele conduziu cada detalhe para que como fosse feita aquela igreja. Nós estamos falando, claro, que essa nomenclatura igreja, só séculos depois, que é a palavra eclésia que vai ser usada, mas o tabernáculo nós podemos dizer que é o primeiro modelo de igreja da história. É um lugar onde Deus, Ele preparou para um lugar de culto. E essa primeira igreja foi instituída no deserto. E depois, nós vamos ver mais na frente, quando Salomão, ele assume o reinado, ele tira o tabernáculo, era um santuário móvel, que o povo não só ele trazia durante toda a sua peregrinação no deserto, mas depois que Israel como nação, eles continuaram adorando naquele tabernáculo, um lugar que havia, onde ele ficava montado de forma fixa, primeiro em algumas cidades, depois Davi levou para Jerusalém. Mas o fato é que mais na frente, ali se foi feito um templo grandioso, que foi conhecido como o Templo de Salomão. E ali continuou-se o povo adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Mais na frente nós vamos ver o que acontecendo. Nós vamos ver o templo sendo destruído, o povo sendo levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles haviam a necessidade, mesmo em meio a cativeiro, e o rei Nabucodonosor dava essa liberdade, eles precisavam ter um lugar para cultuar o Senhor. E ali que se tornou a origem das sinagogas judaicas. Ali eles começaram a fazer o lugar onde eles se reuniam. Os crentes se reuniam para estar ali lendo a palavra, estudando a palavra de Deus e adorando ao Senhor. E depois que eles foram levados de volta para sua terra em Jerusalém e reconstruído o templo foi reconstruído, novamente o povo tinha um templo para adorar, mas havia um problema, havia a distância, nem todo mundo morava em Jerusalém. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a montar essas sinagogas nas cidades mais distantes. Às vezes, numa cidade haviam 2 sinagogas. E em tempos, na Páscoa, eles iam lá, todo mundo para o templo. Mas ali tinha um lugar de culto, um lugar de adoração. Esses foram os primeiros embriões da igreja. E nós vamos agora pegar no Novo Testamento um povo que foi escolhido por Jesus, mas que já tinha essa mentalidade de um lugar de culto. Então nós vamos ver agora a igreja assumindo esse nome, igreja, com os apóstolos então ali construindo, e as cidades que eles passavam, esse local não se chamava mais sinagoga, se chamava igreja. Mas nós vamos ver que desde o início, lá no deserto até o fim, nós vamos ver a mão de Deus sobre cada um desses projetos, e Deus confirmando cada um desses projetos. E o modelo de igreja instituído pelos apóstolos é um modelo de igreja que nós temos até hoje, um local onde o povo se reúne para buscar, para adorar, para exaltar e glorificar a esse Deus maravilhoso. Você pode dizer amém? E o fato de que foi Deus quem criou esse modelo de igreja, para que o homem tivesse a oportunidade de viver em comunhão com Ele e uns com os outros, isso só me confirma que a igreja é do Senhor e nada vai prevalecer contra ela. Isso só me confirma que é a vontade de Deus que esse lugar esteja assim, de pé, instituído, com as portas abertas para receber aqueles que nele creem. Tudo que Deus fez é bom, amém? Está lá no livro de Gênesis.
Diz lá, na criação do mundo, tudo que Deus vai criando, e no final vai dizendo, olha, aquilo que Deus fez foi bom, era bom. Então, se Deus instituiu a igreja ela é boa. A igreja é boa. E isso me faz crer na importância da igreja, porque Deus instituiu para ser algo bom, para aqueles que querem ter um momento verdadeiro de comunhão com Ele. Amém? O segundo motivo, porque eu creio na importância da igreja, porque é evidente a transformação na vida daqueles que realmente entregam a sua vida ao Senhor e decidem fazer parte da sua igreja. Igreja tem sido lugar de recuperação de vidas. Igreja, desde o seu início, tem sido lugar de transformação de vidas. Igreja, desde o seu início, tem sido lugar de manifestação da presença de Deus. Igreja, desde o seu início, tem sido lugar onde pessoas entram machucadas, arrebentadas, estrupiadas, mas naquele lugar são tratadas. Tem sido um pronto socorro. Por isso eu creio na igreja. Abra aí Atos comigo, 2:42. Atos 2. Atos 2. Aleluia. 42 a 47. Aqui vai ser nos mostrado exatamente o início da igreja atual. Da igreja que gerou a igreja contemporânea. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia, o que diz aí? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava dia após dia as vidas? Eram os apóstolos? Era qualquer outro homem? Não, era o Senhor, confirmando o quanto Ele estava se agradando da igreja. E à medida que Deus vai se agradando, à medida que Ele vai agradando do seu povo, à medida que Ele vai vendo o comprometimento do seu povo, nós vamos ver que Deus vai atuando sobre aquelas pessoas, curando, libertando, transformando e fazendo maravilhas, prodígios no seu meio. Aleluia, meu irmão! A igreja se reunia constantemente no templo, havia muitos milagres e prodígios, e muitos se voltaram para Deus. Aquilo que tem sido ministrado por Deus nas suas igrejas, através da vida de homens e mulheres sérios, até os dias de hoje, ainda tem transformado vidas. Deus ainda tem confirmado que Ele se agrada da igreja. Deus ainda tem demonstrado que a igreja é dele e as portas foi Ele que abriu, e Ele quer que se mantenha aberta. E Ele ainda espera que nós vivenciemos aquilo que a palavra fala, que não venhamos deixar de congregar, e não venhamos deixar de nos preparar para até que o dia que Ele venha buscar essa igreja fiel. Você quer ser o quê, meu irmão? Quer fazer parte da igreja fiel? Você quer ser parte da igreja que um dia vai morar no céu? Então não deixe de congregar e ande firme lado a lado com o Senhor. Acredite que a igreja, ela é verdadeira, foi edificada por Cristo, e ela é necessária e vital ainda para a transformação de muitas almas para Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos, meu irmão, são os viciados, traficantes, prostitutas, endemoniados que estão sendo libertos e transformados? A igreja ainda é
a instituição que mais reabilita e reintegra a sociedade, vidas que muitos julgavam não ter solução. Você sabia, meu irmão, que o governo, eu não estou falando, preste atenção, eu não estou aqui falando de política, não estou falando aqui de fulano, ciclano, estou falando governo, desde que é governo, é governo. O governo tem vários trabalhos sociais para reabilitação de pessoas. Trabalhos com pessoas dependentes químicos, trabalho com pessoas com problemas psicológicos, vários tipos de trabalho. Entra governo, sai governo e os trabalhos continuam aí. E você sabia que os índices de sucesso não se comparam nem a 10% daquilo que a igreja tem feito na recuperação dessas pessoas? Você entende isso, meu irmão? Por mais que ali se invista dinheiro, através de dinheiro, pessoas especializadas, psicólogos, não estou aqui desmerecendo nenhum psicólogo, até mesmo que a minha filha está estudando para ser psicóloga, não estou aqui desmerecendo nenhum médico, nada disso, mas por mais que se invista ainda em pessoas que trabalham nessa área, e é importante, mas a verdadeira transformação acontece quando essas pessoas têm um verdadeiro encontro com Jesus. A verdadeira transformação acontece através da atuação do Espírito Santo. A verdadeira transformação acontece através do agir de Deus. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas entrarem quebradas dentro de uma igreja, completamente moídas, e Deus transformá-las elas em novas criaturas. Lembro de um culto que nós estávamos, eu lembro disso até hoje. Um rapaz chegou, um rapaz que tinha muito tempo feito parte da juventude da igreja e tinha se afastado da igreja, se afastado da comunhão da igreja. E ele chegou na igreja como um mendigo, sem camisa, com a roupa toda rasgada, bêbado, alcoolizado, ele estava com a camisa na cabeça, e entrou no meio de um culto nosso e ali permaneceu quietinho. E no final do culto, aquele jovem se ajoelhou de frente do altar e ali começou a chorar, e ali ele se reconciliou com Cristo. E no final do culto nós fomos perguntar, saber o que tinha acontecido. Aquele jovem tinha sido diagnosticado com AIDS. Ele, naquele momento que ele soube do diagnóstico, ele entrou num desespero tão grande que ele se viu sem rumo, sem caminho, e ele foi para a igreja. E ali ele voltou a caminhar com Jesus. Não durou um mês, e ele foi fazer um novo exame, e aquele rapaz tinha sido completamente curado. Aquela enfermidade que estava sobre a vida dele não mais existia. Mas por quê? Porque um dia ele voltou-se para a casa do Pai. Ele voltou para os caminhos, para a comunhão do Pai, e voltou a ter comunhão com seus irmãos, começou a buscar a Deus novamente, e ali ele foi fortalecido na força do Senhor, e o Espírito Santo atuou sobre a vida dele. E esse mesmo Espírito Santo quer atuar hoje no coração e na vida de muitos que estão lá fora, sedentos de uma transformação, mas estão perdidos e nem sabem o caminho, e muitos que hoje até mesmo se afastaram do caminho do Senhor, e Deus quer trazê-los de volta para a comunhão deles, e só esperando que eles abram o coração para isso. Essa é a realidade, meu irmão. Quantas famílias têm sido salvas, quantos enfermos estão sendo curados. Deus continua atuando na sua igreja. Entenda, tem coisas que Deus só vai fazer no meio da congregação. Por isso o inimigo tem tentado impedir muitos de se firmar no Senhor. O que o Salmo 133 fala? Ó, quão bom, agradável viver unidos, irmãos. E fala ainda mais, ali no meio da congregação o Senhor ordena a sua bênção. É no meio da congregação, é no meio da igreja, é no meio da comunhão. Tem coisas que Deus, não que Deus não tenha o poder de operar na sua casa, não que Deus ele não tenha poder de operar no seu ambiente de trabalho, não é isso que eu estou dizendo, mas tem coisas, tem mistérios que Deus ele só vai revelar, e coisas que ele só vai derramar na comunhão da sua igreja. Não se engane. Por isso que o inimigo ele tem tentado tirar o seu foco de viver uma vida de compromisso e fidelidade com Deus. É verdade que tem muitas pessoas decepcionadas com igrejas, com pastores e irmãos, e por conta disso não estão em lugar nenhum. Deixa eu dizer algo para você.
Se você saiu da comunhão da igreja por causa de homens, você nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Porque o seu motivo para estar na igreja não é por causa de pastores. Pastores, eles são levantados, mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus tira ou te leva para outro lugar. Independente de que você possa ter passado, porque infelizmente todos os lugares têm pessoas boas e pessoas ruins. Infelizmente tem pessoas que hoje estão em cima de um púlpito de uma igreja que são mau caráter. São pessoas que não têm nada de Deus e que buscam o seu próprio interesse. Mas a partir do momento que nós identificamos essas pessoas e nós reconhecemos que essas pessoas não estão pregando a verdade do Evangelho, é aquele momento, ou que nós continuemos ali orando para que Deus remova essa pessoa e levante alguém sério para aquele lugar, ou Deus nos leva para outro lugar, aonde nós venhamos continuar a congregando. Mas nós não podemos deixar de congregar por causa de pessoas, por os erros dos outros. Não podemos, meu irmão. Cara, eu já vi muita coisa na igreja que me entristeceu, mas deixa eu dizer algo para você: em nenhuma delas foi Deus quem fez. Nenhuma das coisas que me entristeceu na igreja, Deus teve a ver alguma coisa com isso. Nada. Foram pessoas que frequentavam a igreja. Deus não tem culpa das escolhas, atitudes erradas das pessoas. Aprendi a colocá-las, essas pessoas, nas mãos de Deus. Eu lembro de uma situação, meu Deus, eu lembro até agora, isso até hoje eu penso como que Deus agiu naquela situação. Eu peguei raiva de um pastor pelas coisas que ele estava fazendo errado. Mas eu peguei uma raiva daquele pastor, que eu não queria ver aquele cara nem pintado de cor de rosa na minha frente, quanto mais de ouro. Eu não queria ver aquele cara de jeito nenhum diante de mim. Mas eu me lembro que num dos cultos, Deus falou assim: não abra sua boca para falar mal dele, ore por ele. Meu irmão, aquilo foi uma bufetada no meio do meu rosto. Deus falou, ele não era da mesma igreja que eu fazia parte, mas ele tinha uma ligação com a igreja que nós fazíamos parte. E eu comecei a orar pela vida daquele homem. Eu falei: Senhor, transforma a vida daquele homem. E Deus, diante daquilo, Deus me curou. Não se preocupa não, as crianças estão lá em cima, tem 50 tias já, brincadeira, só tem 2, mas elas estão lá vivas. Na hora do final do culto a gente desamarra elas lá do pé da mesa, pode ficar tranquilo, tá bom? No final não tem problema, a gente resgata elas lá. Quando começar a descer aqui, o Rob Santos tem aquele braço forte ali, ele só faz assim, as crianças voltam correndo. Então não se preocupa não que elas estão lá, tá fechado, só não pode o teto cair, mas vamos continuar. Mas o fato é, queridos, quando eu comecei a orar para aquele homem, Deus, ele tratou algo que eu nem sabia que estava doente dentro de mim. Deus começou a tratar a minha alma, Deus começou a tratar o meu espírito. E isso tudo aconteceu num culto que eu estava na igreja. E lá Deus falou: não fale mal, ore por ele. E é isso que eu faço. Hoje eu não deixo essas situações me abaterem, eu coloco as situações diante de quem eu tenho que colocar, que é Deus. Se eu continuasse olhando para o erro dos outros, eu, além de pecar com o pecado dos outros, eu não ia parar em lugar nenhum. Eu ia ser mais um dos desigrejados, que aqui nós falamos lá do IBGE. Eu ia ser mais um. Sabe, meu irmão, tinha uma irmã na nossa igreja que ela tinha problema com todo mundo. Você imagina aquela irmã que tinha problema com todo mundo, até com quem ela nem conhecia, nunca tinha visto, ela tinha problema. Para você ver como a situação era tensa. Ela tinha problema com todo mundo. De repente aquela irmã sumiu da igreja. E a gente foi buscar, saber com aquela irmã o que estava acontecendo. A gente foi saber, né? Mas sei o que ela fez? Ela falou: não, eu não vou mais para a igreja não, eu vou ficar em casa assistindo o culto pela televisão. Assim eu não tenho problema. Ela, em vez de consertar o problema, em vez de tratar e reconhecer que havia um problema com ela, ela preferiu sair da igreja. E muitos fazem a mesma coisa. Muitos perdem a comunhão da igreja e de Cristo e com os irmãos porque não estão dispostos a fazer aquilo que deve ser feito, que é tratar um problema que precisa ser tratado. Eu não estou falando aqui que ninguém é obrigado a congregar num lugar. Por isso que Deus é tão maravilhoso e fiel e abriu várias outras igrejas e várias outras congregações. Se aquele ali não é o lugar que Deus te levou, Ele vai te mostrar o lugar aonde você tem que estar. Isso daí é tranquilo. O que a gente não pode é ficar longe da comunhão com Deus e nem ficar pecando pelo pecado
dos outros. Temos que liberar perdão para aqueles que nos afligiram. Temos que nos manter fiel a Deus em todos os momentos. E temos que, de maneira alguma, deixar que o nosso coração se contamine com raiz de amargura. Mas é liberando, orando. Como eu disse, essa pessoa que eu tinha um problema era de um outro ministério, não fazia parte do meu ministério. Mas Deus foi me tratando, e Deus foi me curando. E infelizmente essa pessoa chegou um momento que ela não vivenciou aquilo que Deus queria na vida dela, e hoje nem mais é um pastor. Não porque eu desejei isso de maneira alguma, pelo contrário, eu desejava a restauração na vida daquela pessoa, mas ela escolheu o caminho, e a gente às vezes acaba pecando por causa do pecado de outra pessoa. Temos que tomar cuidado com isso, meu irmão. Eu escolhi parar de olhar para homens e olhar para o que Deus estava realizando na igreja. E como resultado, vi a transformação não só na minha vida, mas na vida de muitos. Conheço muitos que têm sido transformados por aquilo que tem sido ensinado e ministrado na casa de Deus. Infelizmente, aqueles que escolheram ficar olhando para homens, ou estão frios, ou estão fracos na fé, ou estão desanimados, e com isso ficam pulando de igreja em igreja e não estão indo em lugar nenhum. E isso é muito perigoso. Ninguém pode negar, é evidente a mudança na vida da quem anda nos caminhos do Senhor, é fiel, está sempre buscando em comunhão com a igreja. A mudança é real. A mudança de quem realmente tem compromisso com Deus é real. Hoje nós tivemos a ceia pela manhã. E eu me lembro que no momento da ceia, a palavra que Deus ministrou ao meu coração para ministrar à igreja foi comprometimento. Está faltando, às vezes, mais comprometimento de nós para com Deus. Às vezes queremos viver os milagres. Às vezes queremos viver as bênçãos. Se eu perguntar aqui quem quer ser abençoado, todo mundo, ninguém é bobo aqui. Todo mundo vai levantar a mão. Opa, eu quero ser abençoado. Eu levanto até os 2 pés, meu irmão. Porque eu quero ser abençoado. Eu quero receber o melhor de Deus. Eu quero ver os milagres de Deus na minha vida. Eu quero contemplar a ação de Deus em favor da minha família. Eu quero ver o derramado do Espírito Santo sobre mim. Quem não quer, meu irmão? Mas muitas vezes Deus está disposto a fazer cada uma dessas coisas. Deus está disposto a atuar em cada área da nossa vida. Mas o que nos falta para experimentarmos aquilo que a igreja de Atos experimentou é o quê? Comprometimento com Deus. É uma vida de compromisso, é uma vida de fidelidade, é uma vida de serviço, é uma vida de andar lado a lado com Deus e fazer a diferença com Deus e através daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Temos que entender essa verdade, meu irmão. Temos que entender. O problema é que muitos estão buscando uma igreja perfeita, mas igreja perfeita só no céu. A igreja na terra é dirigida e composta por homens que erram, que são corruptíveis, que se não vigiarem vão pisar na bola, mas a igreja do Senhor é incorruptível. E é essa igreja a qual eu sirvo, e essa igreja que eu quero fazer parte, a igreja incorruptível do Senhor. Meu irmão, tudo aquilo pode ser quem for, pode ser um Luciano Subirá, que para mim é um dos melhores pregadores da atualidade. Pode ser um outro pastor aí, eu não escuto muito assim, deixa eu ver, um outro aí, vou botar o que o Rob Sander gosta, Silas Malafaia. Ele gosta do Silas Malafaia. Ele um dia falou para mim que ele tem saudade daquele tempo que o Malafaia tinha um bigodão, que ele quer botar igualzinho. Brincadeira, ele não falou isso não. Mas o fato é que pode ser o pregador que for, mas se ele pregar qualquer coisa que esteja fora da verdade, da palavra de Deus, não serve para mim. Aquilo que estiver contra a palavra de Deus não serve para a minha vida. E eu não faço parte na membresia de uma igreja, que é uma igreja que não é incorruptível, mas é uma igreja corrupta, principalmente a respeito da verdade do Evangelho. Então, meu irmão, independente de onde você escolha a congregar, busque um lugar onde a verdadeira palavra tem sido pregada, o verdadeiro Evangelho tem sido pregado, Cristo tem sido o centro das mensagens e o Senhor da igreja. E ali, meu irmão,
firme um compromisso com Jesus, se firme um compromisso de estar presente nos cultos, estar presente nas programações, em ser obediente à liderança instituída, em servir ao Senhor, a ser um instrumento de bênção na vida daqueles que chegarem na casa de Deus. Se comprometa com Deus e com a sua obra, se comprometa com a verdade do Evangelho, meu irmão. Temos que parar de agir como crianças e por qualquer motivo estamos desanimados, desmotivados e queremos sair da igreja. Tem gente que se decepciona com alguém, a igreja não presta. Tem gente, se o pastor não prega o que ela quer ouvir, a igreja não presta. Tem gente que a igreja não presta porque não me dá atenção. Agora tem muita gente, então não me dá atenção. Agora se tem pouca gente, a igreja não presta porque não cresce. Se o louvor é agitado, a igreja não presta porque é barulhenta. Se o louvor é mais calmo, a igreja não presta porque a igreja é fria. Se tem muita programação, a igreja só pensa nisso. Se não faz, a igreja não faz nada. Eu estou citando aqui exemplos que eu já escutei nessa caminhada. Eu escutei pessoas falarem exatamente isso. Ah, pastor, eu não vou ficar aqui não porque a igreja é muito barulhenta. Pastor, eu não vou ficar aqui não porque a igreja, ela tem pouca gente. Não, pastor, não vou ficar aqui não, porque a igreja tem muita gente e aqui não me dão atenção devida. Ah, pastor, não vou ficar aqui não, porque os pregadores são muito fraquinhos, pastor. Imagina então se me ver pregando aqui, vai sair correndo. Pastor, não vou ficar aqui não, porque aqui, tem muita programação. Eu lembro de uma irmã, isso daí, muito interessante, lá na nossa igreja de Goiabeiras. E essa irmã, ela ficava reclamando que a igreja não tinha programação. Não tinha programação para mulheres, não tinha programação para casais. E a igreja começou a fazer as programações. E a irmã, cadê a irmã? A irmã começou a parar de ir. Mas aí a gente foi perguntar, mas por que, irmã, você parou de ir? Ah, não, é muita programação, não consigo acompanhar as programações. Meu Deus! Difícil, né, gente? Não tem como agradar todo mundo. E a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para agradar a Deus. A gente está aqui para ter comunhão um com o outro, respeitar um com o outro, mas nosso papel aqui é agradar acima de tudo o Senhor Jesus. É Ele que tem que ser agradado, Ele que tem que ser o centro da atenção, Ele que tem que ser o Senhor das nossas programações, Ele que tem que direcionar tudo que se faz aqui nesse lugar. É a Ele, é por Ele, é por causa dEle. Sabe por que muita gente está se afastando da igreja hoje? Porque pararam de entender que a igreja não é por minha causa, não é por causa de nenhum dos irmãos aqui, é tudo por causa dele, é para ele que são todas as coisas. Se eu continuar aqui listando os motivos que levam pessoas a saírem da igreja, meu irmão, eu vou continuar aqui a noite toda, eu vou ficar aqui a noite toda, sabe? O diabo lança seta de satisfação no coração do homem. Se não vigiarmos, essa seta lança um veneno que contamina toda a alma, a tal ponto que não conseguimos mais ver nada de bom na igreja. E o resultado é que ou saímos ou ficamos, como disse anteriormente, reclamando, murmurando e não chegando a lugar nenhum. Precisamos parar de procurar motivos para não permanecer na igreja e buscar mais motivos para permanecer. Você pode ver, os maiores críticos da igreja são aqueles que não querem compromisso nenhum com Deus. Os maiores críticos são aqueles que não têm compromisso nenhum. São as pessoas que mais criticam, meu irmão. Deus formou a igreja para que aqueles que o seguem tivessem um lugar para ter comunhão com os outros e, acima de tudo, com Ele. Esse é o propósito da igreja. As 4 paredes aqui, meu irmão, elas não são mais importantes do que você que está aí, ou do seu irmão que está ao seu lado. Porque o que acontece? Adianta ter toda uma estrutura maravilhosa, os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, as melhores coisas, se não tiver ninguém dentro de uma igreja? Não adianta. Assim também como não adianta ter todas essas coisas se o principal não tiver na igreja, que é a presença do Espírito Santo se manifestando no meio do seu povo. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Sabe? Onde ele nos formou a igreja para que nós pudéssemos ter um lugar, para que pudéssemos vir junto com a nossa família adorar, louvar, ajudar uns aos outros e levar a verdade para que outras pessoas também possam ser libertas das garras de Satanás.
No texto inicial, o escritor de Hebreus nos exorta a não deixarmos de congregar, e quanto mais estudamos as Escrituras, mais isso fica evidente. A obedecer esse chamado de Deus, de congregarmos, de realmente fazermos parte de uma congregação, nós ali somos libertos, ali nós somos salvos, ali nós somos abençoados. Essa é a verdade. Como disse no início, eu acredito na igreja. E se você também acredita na igreja, se você acredita na instituição igreja, não dê ouvido às mentiras de Satanás, que querem te pedir de permanecer firme e fiel na casa do Senhor até o dia da sua volta, até o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Continue firme na sua igreja, cultuando ao Senhor, aprendendo sobre quem Ele é, meu irmão, e como viver uma vida de santidade que lhe leve a vencer o pecado e o mundo, agradando a Deus com o seu serviço e dando testemunho de fidelidade, integridade e obediência para inspirar os outros que vão chegar. Olha só que coisa maravilhosa, você ser um instrumento de Deus a ponto de outros olharem para você e quererem o mesmo Deus estar na sua vida, na vida deles. Você aqui, na casa do Senhor, você tem a oportunidade de adorar, você tem a oportunidade de exaltar o Senhor, você tem a oportunidade de ser um instrumento para abençoar outras vidas, você tem a oportunidade de levar o Evangelho a outros que estão carentes e necessitados de salvação. Então, não saia da comunhão da igreja, não deixe que nada te tire da comunhão da igreja. Paulo afirma que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte. Sabe o que é a coluna e baluarte? Fortaleza intransponível da verdade. Olha que coisa maravilhosa, ele fala isso lá em 1 Timóteo 3,15. Embora a igreja não salva, tá? Quem salva é Jesus. A igreja, ela não salva. Embora a igreja não salva, ela tem um papel fundamental na salvação e na divulgação do Evangelho. É aqui que a palavra de salvação é gerada pelo Espírito Santo e vai de encontro ao seu coração e à sua vida. É aqui, meu irmão, que Deus vai dando a instrução, Deus vai orientando, Deus vai mostrando aquilo que você deve fazer ou não através da sua palavra. Pastor, mas eu posso ler na minha casa a Bíblia todinha e pronto. Mas quantas palavras e interpretações que o Espírito Santo dá aos pastores na igreja, que você uma vez entrou e ouviu e aquilo foi de encontro certeiro e falou tão claramente como você não tinha percebido até então. É porque naquele dia o Espírito Santo, ele inspirou aquele pregador a trazer uma palavra direto ao seu coração. É muito importante estarmos aqui na casa do Senhor. Devemos valorizar a casa de Deus com o temor e respeito e a reverência que lhe é devida. Se apesar de tudo que eu falei, você ainda não acredita na importância da igreja, eu vou lhe dar um exemplo mais atual. Quer ver a relevância da igreja nos dias de hoje? É só olhar na vida daquele que segue firme e vem aos cultos e às programações, aquele que participa, ajuda, aquele que não tem comprometimento, aquele que tem um verdadeiro comprometimento com Deus. Olha para a vida dessas pessoas e olha para a vida daqueles que não têm comprometimento nenhum com o Senhor. E você vai ver ali a diferença da vida de alguém que vive debaixo da comunhão da igreja para a vida daquele que não está na comunhão da igreja. Olha para a família e a vida daqueles que criaram os seus filhos na igreja. Sempre foram presentes e fiéis, obedientes à palavra do pastor, à palavra de Deus e da liderança constituída. E olha para a família e a vida daquele que vai uma vez ou outra na igreja, é infiel, não respeita a igreja, não respeita a liderança instituída, não dá ouvido para o que é ensinado ou valoriza o que é feito na igreja. Não tem reverência e temor quando está no santuário. Olha como está a vida e a família dessa pessoa que infelizmente, muitas vezes vivem só de aparência. Essa é uma realidade. Eu lembro de um caso que nós enfrentamos, eu enfrentei. Tinha uma jovenzinha que ela estava nos caminhos do Senhor na igreja, ela participava de todas as programações. Até que um dia a mãe dela começou a proibir dela ir para a igreja. A mãe dela simplesmente deixou
não deixava uma programação quando tinha um intercâmbio na outra igreja, quando tinha uma programação jovem, só deixava ela ir uma vez ou outra. E um certo dia essa mãe bate lá na porta da igreja para conversar comigo, porque a sua filha havia engravidado e ela não sabia o que fazer. E eu falei: minha irmã, quando nós íamos lá tentar buscar a menina para estar aqui na comunhão da igreja, para estar aqui conosco, aprendendo, você dizia não. E agora você vem buscar uma solução? A solução é voltar-se com a sua família para os caminhos do Senhor. Porque, infelizmente, as consequências, elas estão aí à porta. E muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos ser influenciados, não pelo Espírito Santo, mas por esse mundo. E o mundo, quando nos influencia, acaba nos levando a cometer erros, que muitas vezes não se tem mais conserto. Precisamos entender o quão é importante valorizar a comunhão da igreja. E diante disso tudo que eu falei nessa noite, tire suas conclusões se vale a pena ou não congregar, se vale a pena ou não fazer parte de uma igreja. E possamos abrir os nossos olhos para não sermos pegos de surpresa, pois está perto o dia do Senhor. Certa vez eu escutei uma analogia, e eu quero concluir com essa analogia. Eu achei muito interessante, que comparava a igreja com a arca de Noé. Um certo pastor estava pregando e falando a respeito disso, e falando que aqueles que estavam dentro da arca sobreviveram ao dilúvio, mas aqueles todos que estavam fora da arca e não ouviram os apelos de Noé, foram todos mortos pelo dilúvio. E assim vai ser no dia que o Senhor voltar. Se nós formos encontrados dentro da arca, nós seremos salvos. Mas se nós estivermos fora da arca, nós vamos perecer. O que você quer, meu irmão? Você quer ser encontrado dentro da arca pelo Senhor e ser levado para morar com Ele por toda a eternidade? Ou você quer, como aquela geração incrédula, que não tinha comunhão com Deus, perecer e ser completamente destruído? Eu quero a primeira opção. Mas para isso, precisamos nos manter firmes dentro da arca. Sabe por quê? Porque se nós sairmos da arca, pode ser que a chuva venha e a porta da arca já esteja selada e não há mais tempo para a gente se salvar. Então, que nós venhamos nos manter dentro da arca, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando o dia do Senhor chegar. Vamos ficar de pé. Aleluia.